Olá, meu nome é Ulisses Alves. Seja bem-vindo ao canal ProgVire, vídeo aulas de programação. Nesta aula, eu vou te ensinar algumas das principais formas de se apresentar informações para o usuário de seus websites diretamente na tela do computador, celular, tablet ou de qualquer que seja o dispositivo que ele ou ela estiver utilizando. As técnicas demonstradas neste vídeo serão importantes para você, pois representam um conjunto fundamental de ferramentas que você poderá utilizar para interagir com os usuários de suas páginas. Você pode mostrar informações ao usuário de várias maneiras diferentes no JavaScript. Algumas delas são: modificando o conteúdo de um elemento HTML usando a propriedade innerHTML, inserindo texto diretamente na página utilizando o método document.write, mostrando texto em uma janela de alerta usando window.alert, ou escrevendo texto no console do navegador usando console.log, console.warn ou console.error. Vamos agora descrever brevemente cada uma dessas técnicas no decorrer do restante deste vídeo. Para escrever texto dentro de um elemento HTML, você primeiramente deve obter uma referência para o elemento utilizando o método document.getElementsById. Este método recebe como parâmetro o ID do elemento que você deseja obter, sendo este ID o valor definido no atributo id da tag de seu elemento. Após obter a referência para o elemento, você então atribui para a propriedade innerHTML desse elemento o texto que você deseja mostrar ao usuário. Então, por exemplo, a nossa página poderia ter uma área aqui, uma div com ID de informação, info, que sirva para a gente mostrar texto e informações para o usuário. No caso do innerHTML, a gente poderia escrever aqui então um script e utilizar um método que a gente até usou na aula anterior, document.getElementsById. Então aqui a gente passa o ID da nossa tag, nesse caso div, o ID dela é info. Assim a gente obtém uma referência para o elemento, e após obter a referência para o elemento, a gente utiliza a property innerHTML desse elemento e atribui para ela o texto que a gente quer mostrar para o usuário. Por exemplo, texto a ser apresentado. Aqui a nossa página, antes de executar aquele script, só tinha o título e, atualizando aqui, ela mostrou o texto que a gente quis mostrar para o nosso usuário dentro de um elemento HTML. Para propósitos de teste, você pode utilizar o método document.write para escrever texto dentro de suas páginas. Por exemplo, aqui a gente escreveu o texto em um elemento, mas a gente também pode escrever texto diretamente na página, inclusive criar novos elementos. Nesse caso a gente utiliza document.write e aqui a gente passa o texto que a gente quer escrever. Por exemplo, a gente poderia escrever uma nova tag aqui na página, strong. Aqui a gente vai escrever um texto em negrito. Texto em negrito escrito com document.write. Então isso vai adicionar mais conteúdo para a nossa página. Ele apareceu aqui embaixo da div. Você deve tomar cuidado quando utilizando o método document.write, pois caso você execute este método após a página já tiver sido carregada, o conteúdo da página será removido e totalmente substituído pelo texto passado como parâmetro para o método. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente executou o script enquanto a página ainda estava sendo escrita pelo browser, certo? Interpretada lá, fazendo o parse dela e tudo mais. Agora, se a gente tiver um botão aqui, button type igual a button, e no evento onClick dele a gente utilizar o método document.write, a gente vai estar essencialmente substituindo o texto da nossa página, o conteúdo da nossa página, com o texto passado por parâmetro para o método document.write após a página já ter sido carregada. Então aqui vai ser o novo conteúdo da página.
Cuidado. Vamos atualizar aqui a página. Aqui a gente tem o botãozinho. Vamos criar uma BR aqui para separar. Vamos pôr uma BR após o botão também. Mais organizado. Então, nesse caso aqui, document.write foi executado enquanto a página ainda estava sendo carregada. Então, ele apareceu aqui no final. Agora, no caso do botão, aqui a página já foi carregada e agora a gente vai clicar no botão e ele vai chamar o método do document.write passando esse texto como parâmetro. E olha o que acontece. Ele substituiu todo o texto aqui. Esses caracteres estranhos tá ficando assim por causa da codificação. Tem que ser o TF8 aqui. Atualizar. Beleza, vamos clicar no botão. Novo conteúdo da página. Apagou tudo que já tinha e ficou só o que a gente passou por parâmetro para o método document.write. Devido ao método document.write ter esse potencial destrutivo de reescrever toda a página, é aconselhável que ele seja utilizado apenas para testes e que seu uso seja evitado o máximo possível em ambiente de produção. Você pode mostrar uma caixa de alerta ou um pop-up para o usuário de sua página por meio do método window.alert. Este método mostra uma janela de alerta com uma mensagem de texto e um botão de confirmação. Por exemplo, vamos ter um outro botão aqui. Type igual a button também. E no on-click dele, a gente vai mostrar um alerta. Certo? Então, para mostrar o alerta, a gente utiliza o método window.alert. Repare que aqui dentro dos métodos, eu estou utilizando aspas simples. Enquanto que fora, nos atributos HTML, eu estou usando aspas duplas. Tem que fazer isso, senão o browser vai confundir, o JavaScript vai confundir suas tags simples com duplas aí, então tem que ficar o par certinho. Se você abriu com aspas duplas, você fecha com aspas duplas. Se abriu com aspas simples, fecha com aspas simples, ok? Então, por isso que eu uso aspas simples aqui dentro do método alert, ou dentro do script, né? E aspas duplas aqui fora, certo? Então, vamos mostrar um alerta aqui. Olá, bem-vindo ao nosso site. Vamos atualizar a página. Aqui nós temos o botão de mostrar alerta. Se eu clicar nele, ele vai mostrar esse alerta aqui. Olá, bem-vindo ao nosso site. E com o botãozinho OK. Esse olá, bem-vindo ao nosso site é o texto que eu passei como parâmetro para o método window.alert. Clicando no botão OK, ele fecha a página. Ou melhor, fecha a janela de alerta. A caixa de alerta ou pop-up tira o foco da janela que está aberta e força o usuário a ler sua mensagem. Por este motivo, a janela de alerta é geralmente usada quando você quer assegurar que o usuário tome conhecimento de uma determinada informação. Contudo, você deve evitar o uso excessivo desse método, pois ele impede o usuário de acessar outras partes da página até que esta janela de alerta seja fechada. Por exemplo, vamos mostrar novamente aqui o alerta e tentar clicar no restante da página. Ele não permite a gente clicar. Eu falo aqui dentro, né? O browser continua funcionando aqui, mas o conteúdo da página fica bloqueado enquanto o usuário não clica no botão de OK aqui da janela de alerta. Isso pode ser bom, porque o usuário vai ver o que você está querendo dizer para ele, ou também pode ser ruim. Se você ficar constantemente mostrando o alerta, o usuário pode se sentir incomodado e nem querer acessar sua página mais por tantas alertas que você está mostrando para ele. Então, por esse motivo, você deve saber aí dosar a quantidade de alertas que você utiliza e combinar aí com outras formas de apresentação de informação para o usuário, conforme a gente está demonstrando nessa videoaula. Para propósitos de depuração, você pode usar métodos do objeto console para imprimir informações no console do browser. Alguns desses métodos são o console.log, console.warn e console.error. Como seus próprios nomes já dizem, cada um desses métodos mostra informações com diferentes graus de seriedade a respeito de como o seu código está se comportando.
Devido a estes métodos serem de interesse apenas para o programador e não para o usuário final do site, o texto impresso por eles não é mostrado diretamente nas páginas. Em vez disso, eles escrevem texto no console do navegador, o qual pode ser acessado pressionando-se a tecla de função F12 do teclado. Para você visualizar o console aqui do browser, do navegador, você pressiona a tecla de função F12 no teclado. Ele vai mostrar aqui, no caso do Chrome, ele mostra aqui embaixo. Os outros browsers, cada browser mostra em algum local. Você pode colocar ele onde você desejar aí, clicando nesses botões. Até mesmo separar para uma página diferente, uma tela diferente. Eu gosto de deixar ele aqui embaixo, geralmente. Pelo menos para propósito de apresentação, aqui embaixo é bom. Então, quando a gente utiliza os métodos do objeto console, eles são escritos aqui embaixo, dentro do console, para o programador entender aí alguma parte complicada do código que está com algum problema, ele está depurando. Então ele pode mostrar informações sobre o código aqui dentro. Vamos simular isso com 3 botões aqui. Eu vou colocar eles dentro de um pequeno parágrafo aqui. Button, type igual a button, on click igual. Esse aqui vai ser log. Esse outro vai ser de aviso ou warn. E esse vai ser de erro. Vamos colocar uma linha aqui para separar cada um. Aqui no botão de exemplo de log, eu vou escrever console.log e aqui mensagem de log. Vamos atualizar a página aqui. Tá aqui nossos 3 botões. Eu vou clicar em log e você vai ver que vai escrever o log aqui embaixo. Mensagem de log, certo? Então, cada vez que você clica nele, ele mostra aquilo que está nela. Aqui ele está só aumentando a mesma mensagem várias vezes, certo? O aviso é a mesma forma, só que só muda o nome do método. console.warn. Cuidado, por exemplo, né? Então aqui em aviso vai mostrar como um warn. Nesse caso ele já destaca com um triângulozinho aqui, é um warn, é um aviso para o programador. O log aparece sem sinalização alguma, só a mensagem de texto branquinha mesmo, plano de fundo branco, mensagem de texto preto, sem problema algum. Já o warn é para a pessoa ter mais atenção a respeito do que está acontecendo, então mostra aqui de amarelo destacado. E o browser pode até dar mais informações aí. Por exemplo, ele está dizendo que foi no método ou no evento onClick aqui no arquivo aula 4 JavaScript HTML, que a gente está utilizando mesmo. Foi aqui que aconteceu, que foi mostrado o warn. E por fim, a gente pode também sinalizar erros por meio do método console.error. Aqui você poderia escrever, por exemplo, ocorreram erros na página, por exemplo. Então aqui, quando clicar em erro, ele vai mostrar em vermelho que ocorreram erros na página. É quase a mesma coisa do warn, só que aqui fica vermelho, o texto é vermelho, e o plano de fundo é vermelho também, e o ícone é um xizinho, sinalizando erros mesmo. O warn é aviso, amarelo, o sinal de grau de seriedade um pouco menor, não é tão grave. O erro é o mais grave de todos. E o log não é nenhum problema, é apenas uma informação para deixar o programador ciente de algum evento ou algo que ele já espera que aconteça no código. Então não tem que destacar nada, é apenas um log. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aumentamos o nosso conhecimento da linguagem JavaScript, aprendendo sobre como mostrar informações aos usuários de nossas páginas usando várias técnicas diferentes. Se você gostou desta videoaula, eu peço agora que você nos ajude curtindo o vídeo e se inscrevendo em nosso canal para poder acompanhar as próximas aulas. Obrigado por assistir esse vídeo. Nos vemos em nossa próxima videoaula de programação. Até lá!